Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, encontro de todas as noites entre 8 e 9 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na programação da Vale TV, pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Vale TV Play, lá no Facebook, no YouTube, o nosso site valetvplay.com, você assiste toda a programação, todo o conteúdo gerado pelos nossos colegas aqui da Vale TV. Agradecendo ao Vitor e o Bruno, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você. E, claro, agradecendo você que já está conosco aqui, nos assistindo. A live fica registrada, você pode compartilhar com toda a família, com os amigos, porque estamos na Sexta-feira Santa. E como é hábito aqui do programa, sempre estar atualizado com as pautas de interesse da nossa comunidade, a gente buscou lideranças religiosas para tratar sobre a importância desta data. Um agradecimento muito especial também aos nossos parceiros que acreditam no nosso programa e estão conosco aqui todas as noites. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções para treinos. Mercator, feiras e eventos, a nova cara da moda, vai estar em evidência no SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece 22, 23 e 24 de maio, lá nos pavilhões do Serra Park, em Gramado, onde estaremos com o nosso projeto Calçados SA, destacando esse importante evento do setor coureiro calçadista. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nessas duas áreas, atuando em mais de 15 cidades aqui da nossa região. E conosco também a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. Por favor, Vitor, apresente a nossa qualificada bancada da noite de hoje. Eles atenderam ao nosso convite para abordar o tema Páscoa. A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A data é comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera lá no hemisfério norte e no início do nosso outono aqui no hemisfério sul. Mas o que a Páscoa nos ensina? É o que a gente vai aprender aqui, né? Todos os anos eu aprendo muito com os nossos convidados, pois a Páscoa deve ser comemorada corretamente, ensinando à família e aos filhos os sinais e as evidências, né, da remissão do pecado em Cristo. É um momento de profunda reflexão e prática, né, dos principais essenciais para a nossa fé. Que valores a Páscoa nos ensina? Fé, em primeiro passo, explicar às crianças por que celebramos a Páscoa. Esperança, interiorização é aquele momento seu aqui, né, de você fazer aquele autoconhecimento. Na Sexta-feira Santa, hoje, cristãos lembram a morte de Cristo na cruz. Caridade e amor ao próximo também é um momento de a gente lembrar disso. Coragem, perseverança, resiliência e, claro, abertura a uma nova vida. Quem sabe, né, com as mensagens que estaremos ouvindo na noite de hoje aqui, é o que eles fazem diariamente, levam mensagens ao próximo, a gente não possa plantar uma sementinha aí no seu coração e você mudar de vida literalmente a partir de hoje. Ele é o nosso pároco aqui na nossa paróquia São Luís, né? É uma das mais renomadas, assim, belas matrizes assim que a gente tem na região.
é o padre Marco Antônio Leal, que já esteve conosco aqui no ano passado, justamente para falar sobre a importância desta data, e aceitou o convite de estar conosco novamente aqui para a gente poder falar sobre a Sexta-feira Santa, a importância da Páscoa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabio. Boa noite a você, boa noite ao Vitor, ao Bruno, aos irmãos pastores aqui e a todos aqueles que estão nos acompanhando. É uma alegria poder estar aqui de novo nesse lugar, que é um lugar de amigos, para falarmos também desse momento tão especial como a Páscoa. Muito bem. Ele é o nosso pastor da comunidade luterana lá de São José do Hortência. Se deslocou lá de São José do Hortência. A gente estava juntos na sexta-feira passada, numa caminhada da luz, onde eu tive a iniciativa de, puxa, pastor Adelar, acho que seria interessante estar conosco aqui neste programa especial, que eu acho que o programa até tem a ver com a Páscoa, né? Esta união de religiões aqui, independente da sua fé, da qual a religião que você segue, né? O importante é estar de bem consigo e com Deus principalmente. Estou falando do pastor Adelar Ragazon Appel, que misturou o italiano com o Deutsch. Seja muito bem-vindo. Tínhamos programas juntos lá na Rádio Hortêncio, inclusive continua todo sábado, 11h30 da manhã, Jede Samstag, né? Ele apresenta o programa da comunidade lá na Rádio Hortêncio. E hoje está aqui conosco, na nossa Vale TV. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite àqueles que nos acompanham. É bom estar aqui. É uma alegria também poder ter esse tempo de conversar, de refletir, né, sobre o que é Páscoa. Muito importante para nós também, né? Então, fico muito grato de poder estar aqui. Muito bem. Também pastor da comunidade luterana, Igreja São Paulo, que eu tenho já falei isso aqui no ano passado, né? Eu trabalhei na Rádio Progresso quando os estúdios eram do lado da Igreja São Paulo, né? E a gente tinha um convívio porque tinha o programa da comunidade lá na programação da Rádio Progresso. É o Marcos Schmidt, que ouviu o nosso convite, atendeu ao nosso convite e retorna aqui aos estúdios da nossa Vale TV para falar sobre esta importante data. Seja muito bem-vindo novamente. Então, agradeço o convite e que Deus abençoe nesse dia tão importante, né, para a cristandade, ao lembrarmos então a morte do Senhor Jesus, seu sacrifício por nós na cruz e assim o perdão dos nossos pecados e a centralidade então da nossa fé cristã. Obrigado. Muito bem. Representando a Assembleia de Deus, nós temos aqui o pastor Alcione Rosa, que atendeu ao nosso convite. Eu costumo dizer, pastor, que eu tive um privilégio, assim, a mamãe, quando eu nasci, a mamãe era católica e me batizou na católica, né? E quando eu tinha 3 anos de idade, ela foi a convite da minha irmã mais velha, né? Que Deus o tenha, a dona Eva, minha mana. A dona França foi para a Assembleia de Deus. Então eu me criei dentro da Assembleia de Deus. Foi ali que eu conheci a Bíblia, a escola dominical, enfim, né? Então a gente tem uma proximidade. E depois a vida me levou a conhecer as outras, né? Que eu acho de extrema importância. Por isso que eu disse lá no início, não importa qual é a sua igreja, qual é o caminho que você segue a Deus. O importante é seguir a Ele. É isso? Isso aí. Muito boa noite, Cláudio. Boa noite aos companheiros de bancada e a todos os nossos telespectadores. Com muita alegria que nós nos unimos neste propósito, neste objetivo de falar um pouco sobre aquilo que o Evangelho nos apresenta sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Estamos aqui entre amigos e temos a certeza que será um momento de muita edificação. Muito obrigado. Muito bem. Marco Antônio Leal, como é que as pessoas estão cientes da importância desta sexta-feira, dessa conscientização, desta reflexão, para quem sabe a partir de segunda ser um ser humano mais dócil? Na verdade, eu lembro que nós estávamos aqui no passado ainda falando dos nossos desafios por causa ainda do pós-pandemia, né? Exato. Agora esse ano, graças a Deus, as coisas foram um pouco mais tranquilas e nós percebemos também que a participação das pessoas melhorou consideravelmente. Nós costumamos, na Igreja Católica, ter todo um período de quaresma, que a gente chama, já de preparação. Foi muito importante, tivemos retiros, tivemos muitas celebrações e as pessoas, me parece sim, que elas estão
mais sedentas ainda. Mais sedentas depois desse tempo de pandemia que a gente já teve, que já parece que ficou mais para trás, graças a Deus. Faz parte da história, né? Mas nós percebemos também que para muitas pessoas, essa situação de pandemia que passou foi também um período de Páscoa. A palavra Páscoa, né? Pesher significa literalmente passagem. Passagem de escravidão do Egito para a liberdade, ou mesmo a passagem da morte para a vida. E muitas pessoas experimentaram isso, que nós estamos em pleno tempo de Páscoa, de um tempo terrível que passou, agora para um novo momento, e as pessoas estão mais sedentas, buscando mais a Deus, e estão mais felizes de poderem participar com toda a segurança desse tempo tão importante da Páscoa. Muito bem. Tu sente mesmo esse mesmo sentimento lá na pequena cidade, são 5 mil habitantes, né, de São José do Hortêncio, que as pessoas de fato agora com esta liberação, o retorno nos cultos presenciais, as pessoas de fato estão buscando mais? Sim, isso aumenta gradualmente, né? As pessoas veem, participam, né? Se envolvem mais na vida comunitária depois da pandemia. Realmente tem mudado, né? Esse contraste tem aparecido, digamos assim, né? O pessoal está bem envolvido. Quer dizer, é aquela questão, a gente, é que nem energia elétrica, né? A gente só dá valor quando falta, né? Então, tivemos a pandemia, né? Nos faltou, né? E aí, quando podemos retornar automaticamente, justamente com essa sede que o padre colocou muito bem aqui. Percebe-se isso também, Marcos? Sim. Se bem que algumas pessoas que já estavam um pouquinho, né, cambaleando, parece que se retiraram de fato. Eu percebo isso, né? Muitas pessoas novas entraram na igreja. No tempo da pandemia, muitas pessoas fizeram profissão de fé, pessoas que buscaram a igreja. Então, é interessante isso, né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião distrital dos pastores, daí estavam lá representantes da Sociedade Bíblica do Brasil, né? E, então estavam dizendo como as pessoas também buscaram também a própria Bíblia, como deu mais trabalho, né, para a impressão da Bíblia. Sim. Estava até falando sobre a guerra na Ucrânia, quando lá muitas pessoas na guerra tiveram também mais uma procura maior na Bíblia e buscaram lá impressões gráficas fora, né? E o Brasil imprimiu Bíblias, né, na língua ucraniana, né? E mandou para lá. Então eu vejo assim que nós muitas vezes temos aqui liberdade na nossa fé cristã. A igreja cristã sempre esteve muito ativa aqui no Brasil, né? Mas muitas vezes as pessoas não valorizam, né, aquilo que tem. Então, no tempo da pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas, quem sabe valorizaram mais isso, né? Mas sobre a Páscoa, então, acho que é uma data muito importante. Também a nossa igreja, seguimos, né, a liturgia, então teve o tempo da Quaresma em preparação. Mas essas duas datas, né, são muito importantes, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Tanto que o apóstolo Paulo, né, ele fala lá em 1 Coríntios 15, que se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos perdidos em nossos pecados. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, e isso é a garantia daqueles que, né, creem em Jesus, que têm um perdão dos pecados. Então, não basta apenas crer que Jesus morreu, né? É importante crer. O mais importante, e daí vem a Páscoa, né? A Páscoa, que é que era uma festa judaica, mas tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento aponta para o Novo, né? Por isso, então, nós, como cristãos, celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, que é a nossa própria vitória, né? E por isso podemos festejar com alegria, né? Porque a ressurreição, na verdade, já está presente na vida do cristão. Ele já vive a ressurreição, né? Já tem aquela semente carregando, e isso acontece no dia a dia agora, na prática, né, do amor ao próximo. Isso é importante também, que esta ressurreição, essa nova vida aconteça na vida do cristão. Muito bem. Pastor Alcione, na sua visão, as pessoas de fato nesse final de semana vão lembrar da importância da Páscoa, ou é mais aquela questão comercial ainda que meio que predomina ainda no nosso meio? Então eu acompanho a fala do pastor Marco, devido a esta realidade da comercialização que nós vivemos nos dias de hoje. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que esses símbolos, que são os pilares da nossa fé, a morte e a ressurreição de Cristo, estão, de certa forma, sendo deixados de lado, e nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão valorizando mais esse momento, essa simbologia
mercantilista que está sendo implantada principalmente na mente das nossas crianças através dos ensinos que nós estamos vendo hoje. E estamos observando, eu trabalho em uma comunidade bem carente, que é o bairro aqui de Novo Hamburgo, o bairro Kefas, e eu percebo que mesmo nós levando a palavra do Evangelho, levando o verdadeiro significado, a motivação de muitas pessoas ainda é o chocolate. Ainda é, se eu vou receber, se eu vou ter uma contrapartida. Eu aceito a tua fala, eu aceito o que você está me dizendo, mas o que você vai me dar? Você vai me dar o chocolate? Porque na mentalidade deles, a Páscoa é o símbolo do chocolate, do coelhinho e do chocolate. Então, eu percebo assim que há um grande desafio para todos aqueles que se propõem em pregar o Evangelho, em ensinar esta nova geração, essa geração a compreender os verdadeiros valores da nossa fé cristã. Penso desta maneira. Muito bem. Padre Marcos, senhor, qual é a sua visão sobre essa pauta, essa questão dessa comercialização? É um desafio que nós já temos de vários tempos, né? Mas eu fico pensando assim, claro, a nossa vida de cristãos, ela, embora tenha toda uma liturgia, tenha todo um calendário litúrgico, a nossa vida toda, ela é pautada pela realização do grande acontecimento histórico para nós, que é Deus que veio visitar o seu povo e veio salvar o seu povo. Então, esses dias alguém comentava, né, sobre isso, mas a Páscoa se tornou realmente isso, infelizmente, podemos dizer assim. Mas eu fico pensando, ainda bem que o coelhinho tem só um dia no ano, se a gente for pensar assim, porque nós temos aí todos os outros anos para poder falar de Jesus, né? Tem 364 para... Então eu falei, olha, deixa o coelhinho... nós não falamos assim, evidentemente para as crianças, a gente fala sobre Jesus nessa época, né? Mas assim, em geral, eu falo para os outros brincando de que, bom, realmente, às vezes, nós temos que pensar também nisso, que a nossa liturgia é real isso, não é? Ela tem um foco específico nessa Sexta-feira Santa, no domingo da Páscoa, mas o maravilhoso é que nós podemos falar de Jesus todos os dias. E nós costumamos dizer assim que o domingo é a Páscoa da semana. Então, todos os domingos nós celebramos a ressurreição de Jesus. Todos os domingos nós falamos que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e Jesus pode transformar a vida da pessoa, não só na Quaresma, não só na Semana Santa, hoje. Né? A palavra de Deus fala isso, né? Que o hoje de Deus é o Kairos, o tempo de Deus, ele é um tempo diferente do tempo cronológico, o Cronos, né? A palavra de Deus usa uma expressão para o tempo da graça, o tempo da salvação, o dia da salvação, esse Kairos. Então, é sempre importante lembrar isso, não é? Ainda que nessa semana algumas pessoas sejam distraídas, algumas pessoas estejam assim um pouco preocupadas com o consumismo, glória a Deus, nós temos todos os dias para poder falar que hoje é dia de salvação, é dia de graça. Hoje Jesus pode entrar no coração das pessoas que estão se sentindo como num túmulo, estão se sentindo mortas, sentindo sem vida, para trazer ressurreição, não só hoje, não só Sexta-feira Santa, não só Semana Santa, todos os dias é tempo de graça, de salvação e de ressurreição. Muito bem. Acho que assim, pastor Adelardo, dá para aproveitar essa ocasião, né, e fazer diversas ações para amplificar, né, como instrumentos do Senhor que somos, né, para levar a palavra. Sim, a gente usa todo esse tempo, né, que nem o padre falou. Nos domingos seguintes a gente fala de Páscoa também como dia da ressurreição. O nosso tempo que decorre depois vai ser primeiro domingo depois da Páscoa, segundo, terceiro e vai, né, até chegar lá no dia onde a gente vai celebrar então o Pentecostes. Mas cada tempo é um tempo oportuno, né? Não apenas no encontro da comunidade, no culto, na missa, mas também na vida comunitária que acontece durante a semana, né? Eu sempre falo do sentido de que a porta da igreja ela tem um limite muito grande para dentro da vida da gente, né? Quando nós entramos para dentro do templo, a gente entra lá para aprender, né? Cantamos, oramos e ali a gente ouve a palavra, mas não adianta a gente passar pela porta lá e deixar tudo lá dentro, né? Sim. A gente tem que viver depois na semana, tem que levar consigo com as pessoas, né? E lembrar também, a gente vai nos encontros, nos cultos que a gente tem agora nesse tempo de Páscoa,
E lembrar, nós falamos de tal assunto no culto, né? Falamos de tal palavra. E a gente vai falar isso, né? Chega em casa, foi pregado sobre tal coisa, né? Partilha com a família, com os amigos depois, e assim mantém viva também essa própria memória que a gente tem, né? A forma de a gente confessar a fé que a gente tem para adiante, para levar a esperança para as pessoas que ainda não conhecem a própria palavra de Deus, né? Então isso se desdobra. Pastor Marco Schmidt, eu acho que por isso que eu tenho essa iniciativa, né, de todo ano, pelo menos nessa data, talvez a gente possa encontrar mais datas durante o ano, ótimo, né, isso é ótimo. para a gente trazer essa importante informação e orientação, porque eu acho que sem fé, e eu falei muito lá no meu texto de abertura ali, a gente não chega a lugar nenhum, né, e esse momento é um momento de renovação da fé. Hebreus fala, né, que a fé é a certeza de crer ou acreditar em coisas que a gente não pode ver, né? Então, primeiro na ressurreição, nós cristãos cremos, né, na ressurreição, que após a morte nós vamos ressuscitar. Então, esta é a grande notícia, né, que nós confessamos no credo apostólico: creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Mas daí nós vivemos o dia a dia, né? A morte está presente no dia a dia, né, com aquelas pedras, porque quando as mulheres foram ao túmulo e foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado, né? Então a pergunta delas naquela manhã, naquela madrugada, para embalsamar o corpo de Jesus, era como vamos tirar aquela pedra do túmulo, né? Porque na cabeça delas iam encontrar Jesus morto. Na verdade é isso, nós sempre no dia a dia temos pedras grandes em nossa frente, né? As contas para pagar, aqueles pais lá em Blumenau, né? Imagina a dor, né? Não tem como a gente não sentir quem é avô também, né? E no dia a dia as pessoas estão sofrendo, né? Eu acho que hoje a cabeça das pessoas está meio blugada, né? Tantas situações emocionais que a gente não sabe mais como absorver tudo isso, as informações que nós estamos recebendo hoje pelo esse celular aqui, tantas notícias, né? Na hora a gente fica sabendo o que acontece no outro lado do mundo. Então, e o que a gente vê neste mundo? Só coisa ruim, morte. São as pedras, né? E daí vem aquelas pedras da nossa família, as nossas dificuldades, né? No dia a dia. E, no entanto, o que se passa na nossa cabeça é um Jesus morto. Mas Jesus está vivo, né? E presente, né? Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Então, é isso que nós precisamos crer. E é isso que nós precisamos levar, então, para as pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Seja você também que está ouvindo agora, né? Nesse dia, Cristo não morreu, mas Ele está ressuscitado, está presente. Então, o Salmo diz, né, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, esta é a mensagem da Páscoa, de um Deus vivo, né? Um Deus que se encarna, se torna homem, né? E um dia, quando nós nos encontrarmos com Jesus ainda, Ele estará homem, né? Nunca mais, Ele não deixou essa vestimenta, Ele é homem igual a nós. No entanto, bem diferente igual a nós, né? Só que hoje, com a fé que nós temos nele, hoje somos parecidos e teremos um corpo parecido. Então esta é a grande fé que a ciência nunca vai explicar, né? Tipo aquele norte-americano lá que paga 10 milhões de reais todo ano para tentar buscar juventude. É uma história que eu vi nesses dias atrás, até escrevi isso no meu artigo, no jornal NH. Ele gasta 10 milhões porque ele tem 45 anos e quer se tornar jovem. Um dia a gente não adianta, nós vamos ficar velhos, né? Mas Deus vai nos dar um corpo perfeito. Só que aqui já nós temos que viver isso, né? O nosso amor ao próximo, começando em casa, depois no dia a dia. Que não é fácil, porque as pedras estão por aí, né? Sim, exatamente. Eu acredito, pastor Alcione, que é um desafio diário, né? Na verdade, a gente está aqui nesse momento falando de Páscoa, da importância da data, né, da morte, a ressurreição, mas eu acho que vocês têm essa missão diária de levar essa informação para as pessoas. Eu estava pensando um pouco antes de ir para cá e lendo o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, porque o mesmo dilema que nós enfrentamos hoje destas incertezas, das pedras, como bem falou o pastor Marcos, os discípulos também enfrentaram, porque na quinta-feira da paixão, Cristo falou a respeito do propósito eterno de Deus, de que ele seria preso, crucificado
morreria, seria sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E Lucas capítulo 24 inicia dizendo: no primeiro dia da semana, o dia mais célebre, o dia em que o universo cantava a vitória de Deus, o dia em que tudo que os profetas haviam falado se cumpriu. As mulheres estavam indo procurar um defunto. Então nós vamos perceber que mesmo eles que andaram com Cristo 3 anos, eles não tiveram aquela força para acreditar que ele ressuscitaria dos mortos. Porque se tivessem, eles não estariam indo atrás de um defunto. Eles estariam esperando o momento em que ele ressurgiria para com eles. Sim. E nós vamos perceber que, desta mesma maneira, as frustrações, elas fazem parte da nossa vida, do cotidiano. E hoje o que mais nós encontramos são pessoas frustradas. Pessoas que ainda estão alocadas no momento da sua dor, da sua dificuldade. E o texto de Lucas 24 fala de 2 discípulos que caminhavam para Emaús e eles começam a falar de tudo o que havia acontecido na sexta-feira. A mente, os olhos, o coração, a memória estava lá na sexta-feira e de repente o mesmo Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. E não vai lançar no rosto deles nada, vai caminhar, vai seguir os passos junto com eles até o momento em que vai se apresentar a eles. E eles vão entender que ele era o Cristo. Então eu percebo que essas frustrações, elas fazem parte da nossa trajetória, da nossa vida, do nosso dia a dia. E a mensagem do Evangelho, ela tem este poder para ressuscitar a esperança no coração do ser humano. Eclesiastes diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Sim. Então, a mensagem do Evangelho, ela pode levar esperança ao desesperançado. Ela pode levar uma nova perspectiva a quem já perdeu tudo. E eu falo isso pelo fato de trabalhar com pessoas que já perderam todas as perspectivas. Já não tem mais para onde recorrer, eles não vivem, eles apenas sobrevivem. Eles estão acreditando que aquilo é um karma, que não tem o que fazer. Nasci para sofrer, minha vida é isso, minha família não me deu nada, não tenho cultura, não tenho recursos, a minha vida é esse sofrimento. Mas quando a mensagem do Evangelho, a esperança da ressurreição, ela chega, ela traz uma nova perspectiva para essas pessoas. Então a mensagem que nós pregamos como disse o padre, não só no período da Páscoa, Sim. mas que nós pregamos diariamente Cristo é a nossa esperança. Cristo pode fazer em nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Então esta é a mensagem que nós estamos pregando. Muito bem. Já está na hora do intervalo, Che, mas como passa rápido, tudo que é bom termina assim, mas a gente vai seguir, a gente faz um intervalo rapidinho, volta na sequência para a segunda parte do nosso Estação Hamburgo desta Sexta-feira Santa, com os nossos convidados de hoje, trazendo a informação, a orientação sobre a importância da data, né, para você refletir e fazer de fato uma autoavaliação. O que eu estou fazendo para ter de fato uma vida que mereça estar aqui no meio dos demais. A gente volta em instantes. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel.
internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV nesta sexta-feira santa, conversando com lideranças religiosas que atenderam ao nosso convite e vieram falar sobre essa importante data, hoje sexta-feira santa, e a gente todos os anos, né, tem essa iniciativa de trazer aqui lideranças para falar sobre a importância dessa data, mas no primeiro bloco já percebemos que ficou muito claro, não é só nessas datas especiais que temos que falar daquele que tudo pode, né, que está em nossos corações, que é Jesus Cristo. Padre Marco Antônio Leal, qual é que é o caminho? Até o pastor Marcos colocou muito bem no primeiro bloco sobre essa questão das informações, né, que chega na palma da mão da gente e tal, mas de fato as boas informações, aquelas que a gente vai encontrar lá dentro da igreja mesmo, por pessoas como vocês, que tem essa missão, né, de levar a informação e a orientação ao próximo. Primeiro eu quero dar uma sugestão de você fazer mais vezes esse encontro aqui, eu acho que seria muito bom. Quanto mais informações também de fé, melhor. Exatamente. Fica aí um desafio. Em vez de uma vez por ano, umas 4 vezes no mínimo. Pode, né? ser, ótimo. Porque eu queria falar sobre a beleza da fé. A fé tem realmente essa realidade de quem experimentou a força de Cristo ressuscitado, que rompeu as cadeias da morte, que venceu de fato o inferno, ou seja, venceu o pecado, e transforma a nossa vida. O pastor Marcos estava falando antes sobre a questão da pedra, né? Eu estava lembrando de que as mulheres não tinham ideia do que elas estavam fazendo, porque elas estavam querendo que alguém tirasse a pedra. Mas, na verdade, a pedra angular era mais forte do que aquela pedra que estava fechando o sepulcro. A rocha verdadeira, poderosa, não estava fora, estava dentro do sepulcro e ressuscitado, abriu e venceu todas as outras pedras e rochas da vida, não é? Isso me fazia lembrar da passagem de Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, quando Jesus começa a falar sobre o homem que ouve as palavras de Jesus e põe em prática, o homem prudente, se chamado o homem que vive a fé, e o homem que não vive, que ouve até as palavras de Jesus, mas não põe em prática. Então ele faz uma analogia famosa da casa sobre a rocha. Ele diz, o homem que constrói a sua vida sem fé, vamos dizer assim, não é? Ele diz o quê? É como alguém que constrói a casa na areia. Vem chuva, vem enchentes, e vem ventos fortes, ou seja, ela é atacada de todos os lados, de cima, de baixo, dos lados, e a casa cai. O homem que constrói a casa, a vida na fé, é como alguém que constrói a casa na rocha. Também vem chuvas, também vem enchentes, também vem ventos fortes, mas a casa não cai, não porque o que está fora mudou, é porque ela em si está firmada na rocha. Então a beleza da fé é isso. Todos nós, meus irmãos, o pastor Alcino estava falando antes, não é? Todos nós passamos por frustrações. Todos nós estamos com o telefone cheio de informações. Quem é homem de fé e quem não é? Então, quem tem fé não é que vai mudar o que está fora. Não é que lá fora as coisas vão ser mais fáceis. Mas nós temos uma força dentro de nós, a força de Cristo, que nós conseguimos olhar para as realidades mais duras da vida com outros olhos. Nós olhamos para a morte. Sim. Hoje, sexta-feira santa, olhando para a morte com um olhar, como dizia o pastor Alcione, de esperança, de dizer aquele que venceu a morte, nos faz gritar como o próprio livro do Apocalipse fala, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então nós sofremos também,
Nós também, quando temos uma perda de um ente querido, nós choramos também. Mas nós não choramos sem esperança. Nós choramos com a certeza de que a morte foi vencida em Cristo e nós um dia nos reencontraremos. Ou seja, a beleza da fé. Quer dizer isso para você que está nos acompanhando, nos ouvindo e que eu espero até que possa compartilhar com outras pessoas. Nós que temos fé, nós não somos melhores do que ninguém, não somos os mais santos ou os mais pecadores, mas nós estamos firmados numa rocha. Você e eu que passamos pelos mesmos sofrimentos, se nós encontramos a Cristo, nós encontramos a força dentro de nós para passar por todas as tempestades. Vamos sofrer, vamos ter problemas, mas nós não vamos sucumbir, porque há alguém que nos ampara, alguém que nos sustenta com a sua mão poderosa, é Jesus Cristo, que venceu a morte. Ele já venceu o pecado, ele já venceu o inferno, ele já venceu todas as nossas lutas. Esse é o grande convite também da Páscoa, para você entregar o seu coração para esse Jesus nosso Senhor e Salvador. Muito bem. Pastor Adelar, acho que o Padre Marco coloca muito bem nessa questão da interiorização, e até no meu texto inicial tinha sobre isso, né? Aquela importância do autoconhecimento, e é um momento para isso, né? Sim. De que fato, qual é a minha fé, até onde vai, até onde eu acredito. E claro que daí vem aquela questão positiva, né, padre e pastores, cuidado com o que você sonha, cuidado com o que você, de fato, né, se você vai com tudo, porque tudo se realiza, basta acreditar. Sim, a fé, como diz lá, move montanhas, né? Então, claro, entra a parte da pessoa de pedir, interceder, de buscar, né? Mas esperar o retorno também. Sim. A fé, ela traz a paciência, né? A paciência, a perseverança, justamente para que a gente tenha essa esperança de que vai conseguir. Então, pensando no nosso contexto que a gente tem hoje em dia, né? Com toda a ansiedade em que a gente vive, nós não sabemos esperar muitas vezes. A gente quer para ontem. A gente vai lá, orei uma vez, tá, Deus, cadê? Né? E aí passa, e nem sempre é assim. A gente vai, às vezes tem casos que vai orar a vida inteira para receber. Tudo ao seu né? tempo. Então, eu lembro de Hebreus 11 também, né? Onde diz lá das testemunhas da fé, que teve gente que fez coisas grandiosas, né? Que para o ser humano é impossível, mas pela graça de Deus, pela presença de Cristo conseguiu. Pessoas que enfrentaram os leões, que tiveram seus mortos de volta, né? Então, não é apenas a gente, né? Cristo como ressuscitado é aquele que vai dizer, não, eu estou aqui, né? Creiam em mim, como ele vai dizer lá no Evangelho, né? Em João 14, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, a fé permite que a gente veja mais além, que a gente tenha também certezas, esperanças, né? Mas que a gente saiba que nós não estamos sozinhos. Em meio a tudo isso que a gente vive, né, pensando principalmente nas recompensas materiais que a gente pode ter, a fé nem sempre vai se limitar a isso, né? Tudo aquilo pelo qual a gente passa nos nossos dias vai ter o seu motivo, né? Nem sempre a gente vai ter resposta para tudo também, mas por tudo aquilo que nós passamos, isso se torna um testemunho depois também, justamente para a gente, dentro da comunidade onde nós estamos, onde nós vivemos, possa também servir de auxílio para outros. Exato. Né? Então, cuidar de pessoas, fortalecer pessoas, é um dos alvos que a gente tem a partir da fé, né? Como o pastor disse, né? O amor que a gente vive pelo próximo também permite que a gente fale, que a gente se doe, que a gente encaminhe pessoas para dizer, eu creio, porque eu sei, porque eu vivi, porque eu passei e por isso eu digo, né? Nessa esperança de que a pessoa também possa viver a mesma coisa que a gente vive, né? Muito bem. Pastor Marcos, como é que é buscar essa, porque nos dias de hoje, né, que a gente acabou de colocar, que está na palma da mão a informação para as pessoas, como é que vocês, até essa pergunta vale para os quatro aqui, né, se preparam para levar de fato aquela informação na hora certa, para a pessoa certa, naquele momento certo? Existe um estudo sobre isso? Existe uma preparação? Eu acho que a experiência, né, com o tempo, eu já tenho bom tempo, já tenho 40 anos de ministério, né? 40 anos, né? Me formei em 82, né?
Então, aquilo que eu fiz há 40 anos atrás, não faço mais hoje, porque eu percebo que não deu certo, né? Então, por isso é bom sempre a gente ouvir um pouquinho mais aqueles que têm experiência, né? E os olhos muitas vezes não querem, né? Não querem. Então, o que nós somos, né? Deus nos deu uma tarefa, pastores, padres, né? Somos iguais a todos, né? Tanto que quando Deus escolheu aqueles lá na Bíblia para serem os protagonistas da história bíblica, né? Pessoas que a Bíblia não esconde, inclusive, os erros deles, né? Eram pecadores, né? A gente vê cada coisinha feia lá, mas daí entra essa graça de Deus, um presente. Inclusive quando se fala de fé, Efésios, Paulo diz lá em Efésios que isso não vem de vocês, é um presente de Deus, porque a fé, na verdade, a razão nos diz que não pode existir, né? Então, na verdade, a fé é um presente que Deus nos dá e tem que ser alimentada, né? Por isso a igreja, a palavra, né? Se eu me afasto dessa palavra, eu vou começar a ouvir essas notícias aqui, né? Então, Jesus teve que abrir a mente daqueles discípulos que não estavam acreditando, né? E diz lá que depois da ressurreição, Jesus ficou com eles por 40 dias, né? Ensinando para que os seus olhos se abriram. Mas o que aconteceu no dia de Pentecostes? Daí o Espírito Santo finalmente fez aqueles discípulos acreditarem na ressurreição, né? Então nós cremos que é o Espírito Santo que ilumina a nossa fé, né? Daí vem assim, Lutero dizia, né, que creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelos seus dons, me iluminou e santificou na verdadeira fé. E assim também chama toda a cristandade na terra, uma explicação do 3º artigo do Credo Apostólico. Então, crer que Jesus ressuscitou e viver isso, diz a Bíblia, né, isso não vem de vocês para que ninguém fique aí né? Ou dizer assim, eu sou pastor da igreja, né? A gente tem a tendência de olhar aquelas pessoas que não são da igreja ou que vivem, que nem essa pessoa que matou aquelas crianças lá em Blumenau. Né? O que adianta, né? Ele, na verdade, ele quer fazer isso para aparecer, inclusive pode até ser enforcado em praça pública, é isso que ele quer, né? Mas a maldade está em todos nós, sabe? Sim. A maldade está, só que, claro, cada vez mais parece que estão se aperfeiçoando, né? E então a gente fica olhando aquilo e vendo o que está acontecendo neste mundo. Deus tenha misericórdia de nós, né? Não sou melhor do que ninguém, né? Se um dia nós vamos entrar no céu lá, então é graças àquilo que Deus fez por nós em Cristo. Isto é fé. Muito bem. Pastor Alcione, eu acredito que vocês também sirvam de exemplos, né? Muitas pessoas se baseiam, né? Como é que é a vida do Padre Marco, como é que é a vida do, né? Eu acho que automaticamente, além da missão de passar, de ser um instrumento do Senhor e passar a informação, vocês também servem de exemplo no dia a dia, né? Sim. Uma coisa que eu estava observando a fala dos companheiros de bancada e me reportei ao que Paulo diz em Romanos capítulo 4. Nós, na beleza da fé, como disse o Padre Marcos, Paulo vai dizer que, em outras palavras, que a nossa fé ela não é ignorante. Paulo, ele nos leva a entender que, mesmo sendo homens de fé, nós não ignoramos a realidade. Porque ele diz que Abraão, ele não ignorava o seu corpo já envelhecido, e o útero de Sara envelhecido, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, dentro da questão de fé, nós precisamos sempre trazer a lume a questão de que a nossa fé ela não é ignorante. Nós não ignoramos a realidade. Sim. Nós reconhecemos os problemas, nós reconhecemos as dificuldades, nós reconhecemos as maldades, nós reconhecemos o contexto que está à nossa volta. Mas a nossa fé, como disse Paulo de Abraão, ela nos faz crer que Deus pode reverter essa situação. É impossível aos olhos humanos, mas na visão de Deus é possível. Porque a vida cristã ela é um paradoxo. Paulo vai falar isso com uma beleza, uma clareza muito linda, quando ele fala, olha, como entristecido, mas alegrando a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo, como pobre, mas enriquecido. Então a gente vai perceber que a vida de fé, ela não nos isenta das realidades da vida, só que ela nos habilita, como disse o pastor Marco,
através da pregação, porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, através desta manutenção, se assim eu posso dizer, desta manutenção diária da nossa fé, através da pregação, através de momentos como esse, quando nós somos desafiados a exteriorizar alguns conceitos que não falamos em todos os lugares, porque verdade é que mesmo sendo homens de fé, há momentos em que somos desafiados e achamos que nada vai acontecer, há momentos em que achamos que nada pode ser revertido, mas a fé no Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos ao terceiro dia e o assentou à sua destra, nos faz acreditar que Deus não perde o controle das coisas. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Há um salmo que eu acho por demais lindo, é o Salmo 11, no versículo 4, o salmista diz assim: quando os fundamentos da terra se abalam, o que pode fazer o homem? Mas no versículo seguinte diz: Deus permanece assentado no seu trono. A terra se abala, a terra se agita, o mundo dos homens, o domínio dos homens, o controle dos homens, o sistema dos homens pode se abalar, mas Deus permanece inabalável. E é nesta fé, nesta direção que nós caminhamos, levando esta fé a pessoas que estão desacreditadas de si mesmas, mostrando a eles que através da vitória de Cristo no Calvário, eles também podem viver. Muito bem. Já estamos na reta final do programa, é isso? Meu Deus do céu, mas eu quero uma mensagem final de cada um, né, participante aqui, agradecendo a disponibilidade de vocês, parabenizando pelo trabalho. Eu costumo dizer que todos nós somos instrumentos, né, do Senhor, mas vocês de um modo especial, né, que tem essa missão de diariamente levar essa informação, levar de fato a palavra de Deus a todas as pessoas, independente da sua religião. Vamos começar então com a mensagem final do nosso pároco da matriz aqui, São Luís, que eu diariamente tomo um chimarrão lá do Rincão, olhando aquela beleza, aquela estrutura ali, uma das mais lindas aqui da nossa região. Marco Antônio Leal, obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui nesse programa especial da noite de hoje. Muito obrigado, Cláudio, a você, ao Vitor, ao Bruno também, aos meus queridos irmãos pastores. É uma alegria, eu fico muito feliz quando estou aqui assim na mesa. Sabe que Jesus fez os grandes ensinamentos dele, os grandes momentos que ele teve foi na mesa, ao redor da mesa, né? Então a mesa ela é muito significativa, é muito bom estar aqui. E quero dizer a todos, especialmente a você, que o tempo da Páscoa é tempo de passagem. Literalmente dizia, Páscoa é passagem. Deus tem um tempo novo para você, eu creio nisso. Eu creio que o nosso Deus, e o próprio Jesus nos fala isso no Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. Não importa se você está num tempo de deserto, ou num tempo de situação de opressão, ou seja, de peso do trabalho, dos problemas, como o povo estava no Egito. Não importa se você está triste, abatido, como estavam os apóstolos depois da morte de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele pode nos fazer passar, como diz o Salmo 22 ou 23, depende da tradução, Salmo do Bom Pastor, ele pode nos fazer passar pelo vale da sombra da morte e ainda assim nos dar segurança. Eu desejo isso a você nessa Páscoa, um tempo de passagem, um tempo novo, um tempo de vida abundante na fé, na esperança desse nosso Deus que faz novas todas as coisas. Que você, nesse tempo de Páscoa, possa reservar um tempo com a sua família, um tempo pessoal também, para dedicar-se a mais oração, a mais contato com Deus. Faça aí com a sua família no domingo da Páscoa, depois de amanhã, reúna a sua família e ore junto. Agradeça a Deus, porque é um tempo de passagem, e que Deus possa trazer a você e sua família um novo tempo, um tempo de graças, de bênçãos, de vitória, um tempo de alegria, de felicidade, mas sobretudo um tempo de graça e salvação. Feliz Páscoa a cada um dos que nos acompanham com suas famílias. Obrigado, bela mensagem. Pastor Adelar, qual é a mensagem que o senhor deixa para a gente, lhe agradecendo também
pela disponibilidade de se deslocar lá de São José do Hortêncio para estar aqui com a gente nesse programa especial aqui da Sexta-feira Santa. Agradeço a oportunidade, a abertura também. Eu quero lembrar de uma palavra de Apocalipse. Apocalipse às vezes é meio assustador, né? Mas tem bastante coisa boa lá no meio. Apocalipse vai dizer o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso só é possível para a gente por causa de Cristo. Por causa daquilo que Ele passou na sexta-feira. Da traição, da negação, da morte, de ir para o túmulo. E poder ressuscitar também no domingo de manhã. Quando a gente olha para a nossa vida, e a gente vai perceber isso, que nós não somos o super-homem ou a Mulher Maravilha, a gente vai precisar se refugiar em alguém. E Cristo é aquele que permanece sendo um lugar de acolhida. Né? É por meio dele que nós temos perdão, é por meio dele que temos restauração. Né? Eu estava lembrando agora, essa semana ainda, e assistindo o episódio do Dr. House, o seriado médico aquele, onde ele vai dizer assim, né, para uma das suas assistentes: não existe santo sem passado. E a pessoa vai dizer assim: mas não existe pecador sem futuro. Não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. Então, lembrar disso. Cristo é aquele que nos acolhe, que vai nos transformar, que vai restaurar a nossa vida e vai nos encaminhar, então, para diante da graça de Deus. Estar diante de Cristo, poder ter a presença de Cristo conosco, é a melhor coisa que a gente faz. E essa alegria que a gente tem na Páscoa, ela permanece com a gente. Se agarrar nisso, na ressurreição de Jesus, permite que nós possamos viver a nossa fé dia após dia. Quando eu não posso, Cristo vai lá e faz. O Espírito Santo é aquele que me toma e me leva para a presença de Deus. Mesmo em meio a lamentos, mesmo em meio a choros, nós estamos ali por causa da presença de Deus. Então, lembrar disso tudo também. Muito bem, muito obrigado. Marcos Schmidt, obrigado por mais um ano estar com a gente aqui. E qual é a mensagem que tu nos deixa aí com essa bela voz? Então, tá, Cláudio e colegas aí no Ministério Pastoral. Então, desejo a todos vocês também uma feliz Páscoa, lembrando especialmente, né, de que Jesus, o ressuscitado, está presente. E tem aquela cena tão interessante quando Jesus começou a se mostrar vivo aos discípulos e já estava com o seu corpo glorificado, permaneceu ainda por 40 dias. Então, quando ele chegou pela primeira vez aos discípulos, um não estava presente, que era Tomé, né? E depois os discípulos falaram: olha, Jesus estava com a gente. Ele disse: não acredito. Daí ele aparece depois e Tomé estava muito envergonhado, né? Daí ele disse: meu Senhor, né? E acreditou. Daí Jesus disse para ele: pois é, bem-aventurados, alegres são aqueles que não viram e creram. Então, nós não temos como ver Jesus hoje com seu corpo glorificado, mas onde Cristo está presente, Ele continua presente com a sua palavra no dia a dia em nossa vida. Mas um Cristo que tem que ser compartilhado, não só pela palavra, mas também pelos gestos de amor. Então, Páscoa, na verdade, esta passagem, né, é essa passagem da vida para a morte, aliás, da morte para a vida, e no dia a dia, na minha ação de amor ao meu próximo. Então, que Deus abençoe a todos, uma feliz Páscoa e obrigado mais uma vez por este momento aqui com vocês. Muito bem. Pastor Alcione Rosa, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E qual é a mensagem que o senhor nos deixa aí? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, aos colegas de bancada, que Deus os abençoe de graça neste exercício, esse labor ministerial. Eu quero me reportar a 2 textos que o apóstolo São Paulo escreveu para deixar uma mensagem a todos os nossos telespectadores. 1 Coríntios 15, versos 19 e 20, que diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias daqueles que dormem. A nossa esperança está aqui. Sabermos que há uma esperança além dos olhos. Há uma esperança além do que a vista humana e natural pode ver. E essa esperança é o que Paulo diz. Cristo ressuscitou e Ele é a primícia. Nós somos desafiados diariamente a crermos nesta ressurreição, a crermos na vitória do Calvário
e saber que, como diz a Bíblia, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Deus abençoe a todos, feliz Páscoa, que Cristo renasça nos vossos corações. Deus os abençoe. Obrigado ao Bruno, obrigado ao Vitor, que estiveram aí na Central Técnica dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E obrigado a você que esteve nos acompanhando. Compartilhe essa live, envie para todos os conhecidos, envie para quantas pessoas você quiser. Bom que fica registrado aí, tanto na nossa página no Facebook, quanto lá no canal no YouTube, os programas na íntegra, para você assistir novamente. Como eu digo todas as noites, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.